Bem-vindos de volta no quadro Negócios em Movimento, aqui no Búzios Podcast. E hoje nós temos duas pessoas aqui na frente que, na verdade, é tudo que vocês precisam para a empresa de vocês, para a vida de vocês, empreendedor e empresários. Mark e Henry, bem-vindos ao quadro Negócios em Movimento e a gente vai ter muito bate-papo pela frente hoje, né? Opa, hoje vai ter muito. É um prazer estar aqui com você, participar de um episódio agora, até que enfim, no Búzios Podcast, estamos aí juntos. E vamos lá. Vamos, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito de vocês e o trabalho de vocês, que é assim, necessário, mais do que necessário para as empresas. Bom, eu sou o Mark, né? Trabalho com TI já há 20 anos aproximadamente. Já passei por diversas empresas, diversos ramos, transportadora, atacadista, enfim, né? Já trabalhei de desenvolvimento de sistemas em diversos focos, focos em controle de pneu, controle de almoxarifado, controle de manutenção. Me especializei também na parte de NFE, SPED, integração com o governo, enfim. Foi onde eu percebi a oportunidade de sair da área de CLT e trabalhar com o PJ. Junto com os amigos, a gente abriu uma empresa, começamos a prestar serviço e a sociedade não deu certo, foi cada um para o seu lado. Acabou que eu fiquei com a empresa, que passou a se chamar CRAN Tecnologia. Tempos depois, a gente fez uma associação com o Harry, fez uma parceria, e hoje a gente está formando a GoWo Tecnologia. Então, esse é o resumo do Mark. Vamos lá. Vou falar ele falou Henry, né? Só para todo mundo ficar a par aqui, então escreve Henry, Henry, aí fica a gosto, Henry, então a gente atende todos os nomes. Vamos lá. Entrei para a área de tecnologia no ano de 2000. 2000 assumi uma empresa de transporte e logística na época, com a parte de tecnologia deles, redes, servidores, então dali que eu comecei a minha carreira. Antes disso, eu era um curioso, né? Estudava muito, lia, desenvolvia softwares para mim, e lá dentro eu tive essa oportunidade de gerenciar realmente uma infraestrutura, servidor, segurança, tudo que a gente faz hoje também dentro da nossa empresa, né? Então eu trabalhei na área de logística e já vinha do ramo do rodoviário, que eu era da época de viação, né, de coletivo. Segui o mesmo caminho, porém eu dei essa guinada em 2001. Foi em 2000 ainda, finalzinho de 2000. E trabalhei por muitos anos lá, 10 anos. E quando chegou nesses 10 anos eu senti a necessidade, não tinha mais, né, um desafio, um crescimento dentro da empresa. Foi onde comecei a sair e falar, agora eu tenho que andar com minhas pernas. Minha especialização foi com Proteus, um RP de mercado grande hoje, conhecido. A gente atua hoje ainda também nesse mercado. Então, em termos de desenvolvimento, implantação, performance de rede, performance de sistema, a gente atua nesse gerenciamento com o cliente. A gente tem vários clientes aí espalhados no Brasil, tem inclusive, né, as matrizes são fora do Brasil, alguns. E veio o Mark, né, eu tive uma outra empresa também antes dessa, que é a Star, foi criada em 2020, que da empresa anterior eu saí da sociedade e vim para essa. Essa empresa a gente já tinha 10 anos, 14 anos de mercado. Então eu dei essa migrada, e o Mark eu já conhecia nele nessa parceria que a gente fez na empresa anterior também, junto com a CRAN. Nós resolvemos juntar as forças e falar, vamos trabalhar juntos. Por quê? O Henry sempre quis migrar para a área e sair do Proteus, porque o Proteus ele tem uma rentabilidade muito grande, mas são clientes muito grandes, e quando você perde um cliente grande, você meio que dá uma desequilibrada. Então, eu sempre quis trabalhar na área que a gente está trabalhando hoje, que é o quê? Atender do pequenininho ao gigante. E capacidade para isso nós temos.
né? Não é à toa que a gente está no mercado aí, eu estou desde 2010 em carreira, o Mark também. Conheci o Mark foi em 2014, 2015, eu acho. Então a gente está aí 20 anos de estrada, né? Cada um na sua especialidade, a gente meio que se complementa aqui, né? A gente tem muitas ideias, a gente trabalha na mesma sala de, né, quase que 24 horas. Então, Quase um casamento. Não, Às vezes ainda fica o final de semana. A gente passa os finais de semana também. Então, assim, a gente tem essa relação hoje profissional muito bem alinhada, né? A gente trabalha com as integrações, né? A gente trabalha com cliente pequeno, cliente médio, cliente grande e a gente tem algumas parcerias também, não só nossa, a gente tem outras software houses também que tem parceiros com a gente. Como eu já conheço vocês há algum tempo e sei da qualidade do trabalho de vocês, até por isso que já tem tempo que eu tento essa entrevista, né? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho para as pessoas mais leigas, para os empreendedores que estão no mercado, que são pequenos, para ver como eles poderiam ajudar a empresa deles a crescer junto com eles. Então, para isso, vamos pegar um exemplo do que tem muito em Búzios, pousadas. O que vocês acham assim que na área de vocês poderia ser interessante para pousadas? Vamos lá. A gente visitou Búzios um tempo atrás aí e acabamos que a gente conversou muito com os donos da pousada. Nós chegamos lá, eles que recepcionaram a gente, então eles fazem a recepção, né, faz a cobrança, faz a hospedaria, enfim, eles têm pouca gente trabalhando e eles precisam otimizar esse processo. Aí foi onde começou a conversa por conta do WhatsApp, que é essa plataforma que a gente tem também, né, de multi-atendimento, então tem integração com IA, tem integração com chatbot, tem com webhook, enfim, tem várias, eu vou liberar para você. Aí o que acontece? Na conversa com eles falaram, a gente tentou implementar, uma pessoa veio aqui e vendeu pra gente um serviço de chatbot, mas poxa, chegava ali, você quer o quê? Hospedagem, toda hora caía pra mim e me sobrecarregou. Falei, tá, mas te venderam só o atendimento. E a integração em volta de tudo isso? A integração com o teu sistema, a integração com a sua hospedagem? Não tem, não existiu. Então isso daí é um diferencial. Eu falei, a gente, né, o Mark e eu, por a gente ter passado também, não só analista, mas a gente passou também no chão de fábrica, a gente trabalhou na logística, eu já movimentei muito parte, já ajudei a movimentar parte, carga, né? Recentemente a gente implementou um WMS. E eu fui lá no armazém, estava junto com eles contando estoque, então a gente vive isso. A gente não é aquela pessoa que vai sentar aqui e vou te dar uma consultoria. Não é só a teoria, né? Vou te dar uma consultoria e vou ficar sentado na cadeira esperando as coisas acontecerem. Não, você tem que acompanhar, tem que estar ali. Aí foi onde a gente falou, olha, a gente tem a possibilidade de fazer essa integração com qualquer sistema, desde que o sistema que você utilize dê pra gente isso. Mas caso a pessoa não tenha, vocês também têm um sistema para indicar, o sistema próprio de vocês, né? A gente trabalha assim muito transparente. A gente não troca sistema de ninguém por simplesmente trocar e trazer pra gente. Tem que ter um motivo, né? A gente trouxe um cliente recente, grande pra gente, é uma indústria, tem fábrica, faz fabricação, PCP, controle de lote e tudo. E só trouxemos para o nosso quadro, né, de clientes, a partir do momento que ele falou, não consigo trabalhar com o sistema que eu tenho. Por quê? Porque eu não consigo emitir uma nota fiscal em tempo hábil, eu já passei 3 dias sem emitir nota fiscal com problema no sistema. Aí foi relatando, falei, não, tudo bem, aí a gente apresenta a proposta de substituir. Mas eu vou passar para o Marco aqui para ele falar um pouquinho da integração do WhatsApp, que é possível de ser feita. Isso daí eu achei muito legal. E esse respeito, é interessante. E esse respeito pelo o que já existe hoje na realidade do cliente também, né? Isso. Porque tem muitos clientes que gostam do próprio sistema e vocês só ajudam no que pode, ou vocês fazem o pacote completo. Depende de cada situação, dizemos, né? A consultoria nossa é realmente consultiva. É de chegar Só para você entender um pouquinho mais a fundo o Henry e o Mark. Eu trabalhei como gestor de tecnologia, analisando o sistema, analisando o usuário, fazendo implementação, trazendo fornecedores, trabalhando com fornecedores, enfim. Então a gente tem esse trabalho também. E o Mark também passou por isso. Ele estava na mesma área, num segmento diferente. Tive uma experiência também de gestão de tecnologia, né? Da mesma forma que o Henry falou, trazer fornecedores, trazer tecnologias. Então, também tive essa experiência, né? E aí, entrando na parte da integração, o que ocorre?
Em um determinado momento, um cliente veio até mim e falou, a gente precisa fazer integração com o sistema tal, com BI do fornecedor dele. Então, eu desenvolvi o sistema simples para resolver aquela demanda. Só que aí vieram 2, 3, 4 pessoas, eu peguei e repliquei aquele sistema. Em um determinado momento, conversando com o Henry, eu falei, ao invés de replicar, vamos deixar esse sistema mais robusto? Vamos crescer, vamos colocar telas nele, vamos deixar ele disponível para o cliente usar, e não só técnicos, não só nós técnicos. E vamos abrir o leque de integrações. E realmente, eu tinha feito uma estrutura bem interessante, uma arquitetura de sistema interessante, que facilita a integração com qualquer sistema. Então, hoje, se você vier, Mark, Henry, eu tenho aqui, preciso fazer integração, só que o meu ERP é o XPTO. Vocês têm integração com ele? Eu falo, vamos olhar. Se o seu sistema disponibilizar uma porta de integração, seja por tecnologia REST, XML, JSON, arquivo de texto, se qualquer forma que for, se permitir uma integração de enviar informação e coletar informação, a gente faz isso. Mas não tem, o sistema fica locado aqui na minha infraestrutura, não tem acesso da internet para cá. Ok, se tiver acesso de dentro para fora, a gente coloca lá uma sonda, faz a integração com o seu sistema e manda para a nossa plataforma. Tá, e o que ela faz? Integração de informação de uma plataforma para outra. Eu posso pegar informações do seu ERP, seus produtos e jogar no Marketplace, Mercado Livre, B2W, jogar no seu e-commerce. Quando tiver a venda, a gente pode colocar direto no seu ERP. Faturou, pega a nota fiscal e envia. Então, tem toda essa transação sem precisar ficar conectando nas plataformas, sem precisar ficar todo dia, onde é que eu vendi, onde é que eu tenho que mandar. Não, fica tudo centralizado no seu ERP e na nossa plataforma. A informação que não tiver no seu ERP, a gente tem na plataforma. Mercado Livre, por exemplo, as perguntas você pode responder em tempo recorde pela plataforma. Né? Muito. Isso é pela IA. Muito, Também. Saindo um pouco da área de vendas, vamos partir um pouco para a logística. A gente tem integração com o centro logístico. Então, o que for vendido no seu ERP, a gente pega, envia para o centro logístico e faz a separação, a gente volta para o seu ERP, a fatura, envia para lá. Então, a gente consegue, na realidade, fazer todo o processo de venda o mais automatizado possível. Praticamente sem precisar de um usuário lá, a gente consegue fazer desde uma compra numa plataforma até a entrega pelo centro logístico sem ter uma intervenção humana. Então vamos falar assim, na parte prática, porque às vezes a pessoa não entende, está falando de sistemas e aí não entende. Eu tenho uma pousada. Aí a minha pousada hoje tem lá a pessoa que recebe, a recepcionista, que ela vai fazer a reserva. O que o sistema ele pode ajudar essa pousada? Vamos assim, passo a passo, como faz? Por exemplo, assim, o sistema vai fazer reserva. Ok, se a pessoa tiver dúvida, então vamos tentar explicar um pouquinho, porque eu acho que pode ser a dor de um monte de gente hoje. Hoje com a plataforma que a gente tem um ecossistema assim, bem completo, né? A gente está Hoje a gente pode falar que a gente passou 2 anos amadurecendo tudo isso. 2025 era para estar 100%, né, concluído, rodando e tal. Então, assim, tem alguns ajustes finos ainda que estão sendo feitos. Vamos lá. Para pousada, vamos automatizar o processo de uma pousada. Geralmente, todo contato começa por onde? Ele vai à pesquisa, começa no site, do site vem para a pousada. Então, a gente consegue jogar dentro do WhatsApp, né? A gente tem a plataforma que é o Multichat, que ele roda no celular, roda no computador, né? Onde você tiver necessidade ele vai funcionar. E através dele a gente pode implementar várias funções integradas ao sistema ou não. Então a gente pode colocar ali, por exemplo, um chat GPT, né? Pode colocar aquele Grok agora que entrou também do Elon Musk lá. Né? Tem várias IAs lá que podem ser treinadas para poder fazer esse atendimento.
E nós aqui em background no sistema, né, se me corrija se eu falar alguma besteira. Aí a gente fica vendo todas essas mensagens trafegando. Igual Tá assim, um dono da pousada, eu como dona da pousada, eu vejo a minha recepcionista como ela está atendendo, eu vejo a cozinha como está fazendo o pedido, eu tenho toda essa, dizemos, essa multifuncionalidades no meu WhatsApp, é isso? Na cozinha não entra, vamos ficar na fase. Não, na cozinha que eu quis dizer, por exemplo, assim, como pedido, de consumos, compra de consumos, desse Pode tipo ser de coisa. também. Pode ser também. Mas o interessante é a integração que pode acontecer com sistemas, por exemplo, de hospedagem. Porque quando bate a consulta lá para você, geralmente eles têm um parceiro ou um sistema que controla a hospedagem e disponibilidade deles. Então, via webhook, que é uma comunicação online muito usada hoje, tudo que está trafegando a gente consegue ativar isso. Isso não é nativo, a gente vai ali no WhatsApp, você contratou o WhatsApp. Eu só quero usar para direcionar meu cliente para um canal interno. Ótimo, beleza, é o padrão. Eu quero customizar e integrar com o meu sistema, aí já muda. Né? Um exemplo foi da customização, um ajuste que a gente fez no hub de integrações nosso, que é exatamente quando o cliente lá, que faz a movimentação dele, vende no e-commerce, que cai na plataforma do RP dele, que manda para logística, ele está mandando pelo correio. Aí lá no meio da separação, está todo mundo colocando na doca, ele fala, não, agora eu não quero que faça mais pelos correios, quero uma transportadora. E ninguém sabia quando isso acontecia. Então chegava lá no final das contas, quando ia recolher a mercadoria, você já conhece bem o cenário. Pô, não tem produto seu aqui não, você não vai tirar nada. Aí foi implementado o quê? Fica ali escutando o que todo mundo está passando. Troquei a transportadora. Automaticamente pegou aqui e mandou para um contato-chave dentro da transportadora. E lá internamente se resolveu. Isso via WhatsApp. Então isso trazendo para pousadas, por exemplo, eu quero consultar. A Andressa vai lá e fala, achei uma pousada em Búzios. Eu quero consultar. A gente disponibiliza essa comunicação. Na hora que bater é o seguinte, chat GPT, quando chegar uma conversa que entra consultando a disponibilidade, você pergunta qual a data, você faz isso, você faz tudo aquilo que uma pessoua humana estaria fazendo. Aí a pessoa vai te responder, eu quero do dia 10 ao dia 15, do mês 6. A gente consegue coletar essa informação, aí via API, né, que aí entra o hub de integrações, vai lá no seu site principal, onde você está hospedado, seu controle de reserva, se ele entregar isso, né? Se ele disponibilizar a sua comunicação, a gente tem como fazer isso. A gente, eu quero uma reserva para tal dia, para tal dia. Tem. Aí ele retorna para cá e a gente consegue jogar isso direto no WhatsApp, sem você, dona da pousada, ter que ficar monitorando ali e falando, não, pera aí, recebi aqui, viro, vou lá pro meu sisteminha, tem não sei o que lá, e volta para cá, escreve de novo e manda pro cliente. Já vai direto. Então você já consegue ter uma automação. E uma que foi solicitada a gente, que eu acho que é mais interessante para nós, né, que é um desafio nosso. Desafio assim, né? Tecnologia a gente fala que dá para fazer tudo, né? A gente só fala que seu bolso é o nosso guia. Então seria a aplicação liberar os contratos e entradas, né, desde a portaria principal até o seu quarto de forma automatizada. Que bacana. Então a gente já tem algumas ideias em cima disso. Isso é muito usado assim em guest house, né? Isso aí. Então o Marco já teve algumas ideias, uns insights lá na hora, a gente trocou uma ideia, né, Marco? E esse sistema é possível capturar também de redes sociais? Quem entra em contato com... que quer saber mais da pousada? Sim. Então, Sim. porque isso é muito interessante, porque assim, vamos ser bem claros, os humanos, seja recepcionista, seja dono da pousada, tem uma hora que ela dorme, o sistema não Sim, dorme hora Ele nenhuma. não para. E como em todo planeta tem horários, fusos horários diferentes, seria muito interessante porque ele ia ter resposta automática imediata, né? O nosso canal hoje, nenhuma das empresas tem. Você vê aqui, ó. Tá conectado com Meta. Que Então, bacana. que chega no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Então isso pode ser assim para as pousadas, mas pode ser também para reservas de restaurantes, para aluguéis de lancha, para disponibilidade, de tudo que você quiser, né? A gente acaba, na parte de consultoria, a gente entende a sua necessidade. Se a gente já tem algo dentro dessa necessidade, a gente só
implementa. Se não tem algo viável, nós desenvolvemos do zero. Entendi. Então, como eu falei para vocês, como era necessário esses dois aqui nessa entrevista. Hoje em dia a gente tem que automatizar a nossa vida, porque além de tudo está muito corrido e lógico que nossos concorrentes estão automatizando. Então a gente não tem mais para onde correr. E depois do final da entrevista eu vou deixar também o contato deles para vocês conversarem, tirar as dúvidas do que pode ser criado. Falei aqui das pousadas, porque em Búzios tem muitas pousadas, mas serve para tudo. Serve para o supermercado, serve para bares e restaurantes, serve para uma empresa fechada de tecnologia, serve, enfim, qualquer tipo de empresa, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, você falou do empreendedor, né, que está começando hoje. O que é interessante? Vamos lá, falar do Henry, do Lacran, da Star, da GoO, né, que é a empresa que nós entramos hoje como sócio. E aí, virada de ano foi a decisão nossa, que a gente chegou no nível de parceria que falou, não tem como ter duas empresas separadas mais, tem que juntar, tem que fundir. Então, assim, primeiro, busca um RP, a gente tem um RP para isso, né? O nosso sistema hoje não é um custo tão elevado. Às vezes eles pensam, poxa, eu vou gastar muito com isso. Não. Mais investimento do que custo, né? É investimento, exatamente. Porque você vai ter o teu negócio na mão, você vai ter ali seu plano de contas definido, você vai saber por onde o seu canal, o que, é que você está vendendo mais, o que, é que você não está vendendo mais e menos. Você tem, para quem vende, trabalha com venda de produtos, você vai ter um controle de estoque básico ali, a gente já tem uma integração nativa para subir um e-commerce se ele quiser falar, não, quero integrar com qualquer outra, a gente tem outra plataforma para fazer essa integração. Então, assim, já começar certo, sem muito investimento, né? Porque você vai lá, a gente atende desde a maioria que utiliza o sistema nosso, trabalha com nosso fiscal de serviço. Então, poucos RPs hoje, né, de um custo acessível, conseguem trabalhar nesse porte. E o nosso RP hoje está preparado para atender nota fiscal de serviço, nota fiscal de consumidor de balcão, parte de nota fiscal eletrônica também, parte de industrialização. Então a gente faz todo esse CTE, a gente não faz ainda não. Tem o CTE lá, mas é muito básico, né? Área de transporte, nada voltado para o transporte. Mas começar organizado. E hoje é necessário, né? Hoje não tem mais para onde a gente correr, não tem. Hoje a pessoa precisa automatizar e ser o quanto antes mais ágil, porque o tempo está passando muito rápido, né? Sim. É uma coisa assim, cada tempo que a gente perde, você pensa, nossa, podia estar fazendo, podia... E se tem uma máquina que faz pela gente, melhor ainda, até como eu falei, pelo tempo, que ela trabalha 24 horas, 7 dias por 7, e também a eficácia dela, né? Porque a máquina, a margem de erro é muito baixa. E nem sei se existe. Sempre deve existir um mínimo, mas é muito baixo, né? Muito relevante. E a gente tem um diferencial, é o seguinte, é que nós usamos os produtos que a gente desenvolve, que a gente entrega. Então a gente mesmo lá está fazendo fechamento, está fazendo análise, está faltando uma informação aqui, está faltando isso. Então está sempre tendo uma evolução, está sempre evoluindo. Principalmente na parte de gestão, né? A gente tem um painel lá hoje, na nossa sala lá ficam 2 painéis, que é 100% monitorado. Então o Mark entende melhor disso aí, ele que montou esses painéis, né? Eu só encho o saco dele, né? Falo, Mark, cara, a gente precisa monitorar isso. Tá bom, nunca fiz não, mas tem jeito. E vai lá e aparece. A verdade é que vocês personalizam mediante a qualquer empresa dentro da demanda dela. Qualquer empresa e qualquer tamanho. E como que uma empresa acha vocês? Hoje é pelo site. Hoje, falando hoje especificamente, é 100% indicação. 100% indicação. 100% indicação. Então agora vai ficar a indicação para vocês de baterem um papo com os rapazes e ver na empresa de vocês o que eles poderiam ajudar, porque, gente, eles ajudam. Então, assim, não é um custo, é um investimento. Se você não fizer, o seu concorrente está fazendo, você está ficando para trás e cada vez mais a gente está tendo dificuldades com funcionários, que não está fácil. A gente também, quem está começando, eu vou tirar lugar do funcionário. Não, você vai ajudar a sua empresa a ficar mais automatizada e mais ágil, mais vista, mais um serviço de maior qualidade, né?
E passa, qual é o site de vocês? Não tá ali não, né? É. www.go.com.br. É aquele que passa aqui daqui a pouco, olha, Isso, Go go.com.br. Tecnologia. Isso. Curtinho. É bom porque é curtinho, dá para todo mundo lembrar. Então, me diz mais, o que que vocês acham atrativo nesse momento em que uma empresa não pode deixar de ter? Além de toda a integração que vocês falaram. A empresa não pode deixar de ter hoje. Olha, o ERP é controle principal, é importantíssimo, como o Hélio falou. A integração, né, dependendo do foco dela, é vendas. A integração é importantíssima também, porque vai diminuir muito a mão de obra. Né? A gente consegue fazer também integração, não falamos, mas integração com financeiro, com bancos. Então, a pessoa emitiu o boleto, já está disponível no DDA da pessoa. A pessoa pagou, dependendo do banco, a gente já consegue fazer a baixa e conciliação no RP. Então, a gente consegue diminuir o trabalho humano muito ali, deixando até o novo empresário, deixando ele com mais tempo para poder curtir a família, para poder curtir outras coisas ou para poder crescer mais. E assim, se o empresário ele está com suporte, ele pode avançar nos negócios o quanto ele quiser, né? Exatamente. E a eficácia vai ser muito maior, porque ele vai estar no controle dele de ver tudo. Porque hoje em dia o empresário, não existe mais aquele empresário que está ali querendo batalhar. Ele tem que crescer o próprio negócio, né? Sim. Então, quer dizer, quanto mais ele automatizar da forma correta, mais possibilidade de crescimento ele vai ter. Exatamente. Né? Isso aí. E hoje, assim, a gente fala de automação, né? Por exemplo, hoje a gente tem um cowork funcionando aqui também, outro nicho de mercado nosso, que ele roda sozinho. Tá lá, vira o mês, o próprio contrato já gera as notas fiscais, já gera os boletos, os clientes pagam, já faz a conciliação, faz tudo. Faz a cobrança, até a cobrança ele faz. Ó, você está atrasado no segundo dia, então ele faz isso também. Então, assim, pra gente, né, vamos lá, como empresário, né, principalmente quem está começando, essa parte de automação é muito importante para te ter o tempo livre. Para quê? Para você trabalhar, você está começando, você tem que trabalhar muito, não tem jeito. Então você meio que não fica tão preocupado com algumas questões administrativas. Né? Tem um outro ponto também que seria... deu branco agora. Calma aí, deixa eu respirar. Enquanto você respira, eu vou fazer uma Achando que é ao vivo. pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Você falou do coworking. Hoje em dia está muito comum o coworking, né? Acaba sendo muito mais econômico para um empresário ele ter um suporte disso. Explica um pouquinho como funciona o coworking de vocês. Vamos lá. Hoje, como é que funciona o coworking? O coworking, ele tem a sala de reunião, tem uma sala de gravação, tem duas salas individuais e uma sala com espaço aberto para todo mundo. E dentro do espaço aberto ainda tem uns reservados, né? Hoje, a gente está dentro do mesmo cenário, eu e o Marco, a nossa empresa está aqui dentro. A gente tem empresas que locam salas individuais, então vai vir uma equipe para cá, vai ficar uma equipe isolada numa sala. Hoje, diferente do mercado, a gente é bem flexível. Né? Então, o cliente vem aqui, eu quero trabalhar com 2 pessoas isoladas. Eu tenho área para fazer manobra aqui, a gente levanta essa sala individual. Não quero que eu tenha uma sala individual, a gente tem outra, né, próxima aqui também. Então, hoje, você chega aqui, por exemplo, eu quero trabalhar um dia no cowork. Né? Lembra lá da época dos videogames, lá nas lan houses? Quanto que é a hora da internet? Então aqui a gente tem o day use também. Que é excelente, né? Às vezes até um Isso empresário aí. de fora também, ou uma pessoa que está ali precisando de um espaço para trabalhar, ela pode vir, aluga por aquele dia ou aquelas horas, não sei como funciona, e ela poder usufruir de tudo aqui, né? É o dia. Assim, a maioria de day use que tem aqui hoje são de empresários que estão realmente passagem em Vitória. Desceu no aeroporto aqui, pegou um hotel próximo aqui, vai fazer uma escala, vai atender um outro. Ele precisa de um local para ele fazer uma reunião, ele precisa de um local para, às vezes, pode ser num ambiente compartilhado, às vezes precisa de um ambiente isolado.
Então, assim, a gente tem todo esse cenário aqui. Então, a gente cuida da sua correspondência, recebe, a gente consegue controlar. Você fala, eu sei quantos hoje via aplicativo, se você vai ter disponibilidade de espaço ou não. Né? Clientes hoje que tem contrato, né? Que a gente tem um endereço fiscal também, um endereço comercial que a gente utiliza aqui. Tem muitos clientes que utilizam isso e que não fazem uso do espaço em comum. Eles falam, não, só quero meu endereço aí, meu CNPJ, posso registrar aí? Pode. Isso também é muito interessante. Inclusive, muita gente de MEI não pode registrar o MEI na residência porque o prédio não permite, não tem isso? Então, aconteceu já alguns episódios com alguns amigos meus e tiveram que procurar justamente um lugar. Então, aqui eles também podem ter o endereço fiscal aqui dentro. Sim, pode. Exatamente. Pode. Então, assim, a gente montou um ecossistema exatamente para a gente crescer. Então, tudo que a gente está falando hoje de automação, de integração, é exatamente buscando um cenário de que eu tenho um quadro reduzido e eu consigo dar confiabilidade no negócio e fazer com que ele rode automaticamente sem a dependência de uma pessoa 100%. Então, a gente vai ter uma pessoa, às vezes, para atendimento, para recepção, né? Atender uma ligação. Agora, mas até um suporte para a própria pessoa, né? Para a própria pessoa que trabalha. E vocês atendem só aqui no Espírito Santo ou vocês atendem em todo o Brasil? Deixa o Marco falar. Olha, nós temos clientes pelo Brasil inteiro. Alagoas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas. Então, onde tiver necessidade, a gente atende. Entendi. Se precisar da nossa presença lá também, a gente faz uma força. Recentemente a gente foi parar em Búzios, cidade linda. Ficamos lá um tempo, alguns dias, algumas reuniões. Também vai sair algumas coisinhas interessantes lá. Não, com certeza, eu que tenho frequentado bastante Búzios, eu vejo a necessidade que tem dessas novas tecnologias entrarem lá, né? E a gente hoje tem também um cenário que, assim, está sendo muito comum hoje, em grandes empresas principalmente, que é terceirizar a gestão deles. Então, hoje a gente faz parte, eu acho que umas 3 empresas, se não estou enganado, que a gente toma conta da área de sistema deles. Então, a parte de sistema, integração, tudo é com a gente. Infraestrutura, segurança, tem uma outra equipe, uma outra empresa que toma conta. Então, a gente acaba unindo forças. A gente veio de infraestrutura, a gente entende alguma coisa também, mas a gente não quis entrar nessa área. Então, a gente ajuda a fazer a gestão da tua empresa. Então, você fica despreocupado. Tipo, eu tenho uma pousada aqui, o que vocês podem ajudar a gente? A gente ajuda na contratação de um melhor link, analisa a região, vê qual link, qual backbone que ele passa. Igual que a gente tem redundância de internet aqui no ambiente nosso, que o próximo passo agora é ter um Starlink aqui dentro. A gente já tem 4 redundâncias hoje, então cada um backbone diferente, se cair uma Vivo não cai outra, se cair não sei quem, então sempre vai ter internet aqui. Um dos diferenciais nossos aqui é esse também. Um dia faltou energia aqui e o pessoal falou, mas peraí, sua internet ainda está funcionando? Tá, tem no break, tem um servidor funcionando. Não tem como não então, ter assim, um espaço desse. Então a gente, com a tecnologia e com o co-work, né, tanto que você vai chegar no co-work aqui, você vai logar na Go, que é o que faz a gestão de tecnologia do ambiente tecnológico nosso. Né, a gente mesmo para nós. E fora. Cliente que precisa fora, falar sistema, o que vocês têm pra gente aí? Mas como é que eu vou operacionalizar isso? Quem vai ser meu suporte? Quem é que vai me ajudar na dúvida do meu funcionário? Lógico que tem todo um treinamento antes, né? Mas tô com dúvida para emitir uma nota fiscal. É a gente que está lá. Então a gente tem esses contratos aí espalhados, dá trabalho, o empresário nem sabe às vezes o que está acontecendo. Exatamente. E o funcionário dele está em contato com a gente. Não, mas é uma forma até do próprio proprietário, ele tá assim, a par de tudo e ele tá tranquilo, porque tá funcionando, o sistema não tá parando, tá funcionando e tá ali tudo numa tela para ele, que seja no celular, nesse multifuncional, que esse WhatsApp multitarefas. Multichat, que eu já vou querer saber disso. Gente, eu preciso disso. Até para minha vida pessoal, para gerir todos os meus trabalhos. Vai centralizar tudo numa ponto só. Exatamente, é muito interessante.
Agora eu queria fazer um desafio com vocês. Não vou botar como desafio, porque eu sei que eles amam o desafio, tá? Então, e eles levam ao pé da letra. Leva a sério. Leva a sério. Brincadeira que não Falou existe. duvida, a gente faz. Olha só, esse episódio, como a gente está gravando para a Buzi e falamos até de alguma pousada, que é a primeira pousada que contratar vocês para uma consultoria, para o que for, que a gente possa mostrar um demonstrativo de como ela melhorou, de como vocês puderem preparar isso para daqui para frente, os próximos episódios, a gente poder mostrar alguma coisa disso. Porque eu acho que muita gente não contrata o serviço de vocês por não saber. Por não entender bem ou não ter a confiança de quem vai fazer direito, porque é outra coisa que a gente sabe que tem que ter essa credibilidade, né? Isso aí. Essa eficácia de verdade. Isso é difícil hoje. Hoje em dia a gente está... Eu tiro aqui pelo serviço que a gente tem e a parte de contratação a gente tem dificuldade. Imagino. É difícil você achar hoje no mercado de trabalho alguém que fala, eu vou fazer, eu vou sair do outro lado. Às vezes fala que vai fazer, começa, não termina e vai embora. A gente já passou por algumas experiências dessa aí, então a gente ficou tá meio, como é que é, gato escaldado também de água fria, né? A gente anda assim, então para trabalhar com a gente é muito, sim, tem que ser muito rigoroso. Hoje a gente não tem, a gente tem um feeling hoje um pouquinho mais apurado. Isso é muito bom, porque é uma segurança também para quem contrata vocês. Então, olhem, você, empresário, empreendedor, converse, bate um papo com eles, vê onde poderia ajudar a sua empresa a crescer de uma forma bem eficaz e estar competitiva no mercado. Isso é investimento, não é custo. Eu sempre gosto de bater nessa tecla. Sendo consultora também, eu vejo que ainda tem empresários que pensam como custo, e não é custo, né? Exatamente. Tem coisas que é investimento e você tem que colocar ali no seu custo fixo. Por quê? Porque você, quando vai fazer o balanço da sua empresa, você vê como isso ajudou, como cresceu, né? Eu costumo falar, né? A gente está em constante mudança, né? Eu e o Marco aqui, se assustou, a gente está mudando alguma coisa. Mas esperar as coisas acontecerem para você mudar, não adianta. Você vai esperar ter dinheiro para poder fazer isso, vai esperar, outro já passou na sua frente. E Às assim... vezes, o seu diferencial tá de você sair na frente, seu primeiro. Exatamente. Há pouco tempo eu vi uma reportagem, se eu não me engano, foi daquelas máquinas fotográficas antigas. Da Mavic, a Sony? Eu acho que era um disquete? Não, era aquela máquina fotográfica era no rolinho antiga. Nossa. Se eu não vou falar quem era a companhia para não falar errado, mas enfim, propuseram a ela na época a máquina digital. E ela falou, não, eu não quero porque eu vendo muito. Outro fizeram e ela quebrou, e ela morreu. Então, assim, se a gente também não vê onde pode melhorar, está competitivo no mercado, hoje tudo está muito rápido. Sim. E tudo acaba sendo volátil. Outro vem, faz bem feito, ele levou, né? Então, olha, a gente usou o exemplo de pousadas, mas qualquer tipo de empreendimento, seja do pequeno, do MEI até as empresas de lucro ordinário, elas têm que usufruir de um sistema e tem que ver onde pode se melhorar. Por quê? Porque com os meninos vocês podem começar e ir crescendo e eles irem implementando de acordo com o seu crescimento também. Então isso é bacana, porque eles também vão ver você crescer, né? É um crescimento junto, né? Talvez no início ela precise de pouca coisa, mas crescendo ela vai precisar de outras. E a gente... assim, levando ao pé da letra, a gente, por ter sido trabalhar na área de gestão de tecnologia, de cliente, né, tratar com fornecedores, marketing também, então a gente é muito consciente pro lado do cliente. Então a gente pensa muito no lado dele. Qual é o problema hoje das grandes empresas, dos grandes empresários e tal, é ter uma pessoa que não é imparcial, né? A gente tem todo um pool de negócio nosso, mas se a gente vê que o teu negócio vai impulsionar melhor com outro sistema, vai ser o outro sistema que tem que entrar. Isso é o nome de vocês, né? É o crescimento junto com a empresa. Exatamente. Então, assim, a gente tem cliente hoje que a gente atende que não tem nenhum sistema nosso, mas nós que damos suporte lá, nós que implementamos, nós que acompanhamos todo o processo, todo o suporte de usuário, dúvida deles, é a gente que atua.
Então eu digo que vocês têm um hub de soluções tecnológicas para empresas. Isso aí. Isso é exatamente. muito legal. E o contato deles, a gente vai deixar aqui anexado à entrevista, porque eu acho que é muito interessante para todos os tipos de empreendedores e empresários. Hoje não tem como a gente não ter acesso a toda essa parte tecnológica dentro da nossa empresa. E como eles explicaram, não independente do tamanho da empresa de vocês. Porque antigamente a gente ouvia falar muito disso para empresas grandes. E o pequeno ainda era ele ali batalhando. Hoje não. Hoje ele pode ter no formato dele toda a inovação que precisa tecnológica para crescer, E a né? consultoria que a gente vai dar para o pequeno e para o grande não tem diferença. É conhecimento. Então, gente, vocês aproveitem, porque principalmente as pessoas de Búzios e as proximidades, eles vão até vocês para fazer uma consultoria especializada no que pode ser oferecido. Gente, quer mais do que isso, né? Personalizado, né? Personalizada. Meninos, eu quero agradecer muito a vocês, porque é muito amplo a área de vocês, o que a gente pode fazer. Depois que o primeiro cliente de Búzios entrar, a gente vai marcar outra entrevista para a gente formatar, mostrar, mais do que formatar, porque já Trazer vai o estar cliente formatado. Hã? Traz o cliente também. Isso, e trazer o cliente junto e a gente já vai gravar lá no Búzios Podcast. Isso aí. Porque a gente vai trazer e mostrar como que isso pode ser grandioso para sua empresa e como é um investimento. Eu bato sempre na tecla, porque é muito importante a gente saber disso, né? É investimento. Tecnologia é investimento. Consultoria nunca é... Nós trabalhamos com consultoria e às vezes nós precisamos de consultoria também. Com Não é certeza. só para fora. Então, assim, tem que ter essa consciência. Para o empresário hoje entender isso é difícil, eu estou falando porque foi difícil para a gente entender isso também. Eu faço consultoria, eu faço mentoria, Pois é. faço assim, não faço para só os outros, eu recebo Isso também, eu aí. contrato. É legal. E, gente, quero agradecer eles mais por uma coisa, porque quando eu gravo aqui em Vitória, é no espaço deles, então aqui é no VIX Podcast. Você também que precisa de um espaço para gravar aqui em Vitória, gente, é excelente, super localizado, que fica aqui em Jardim da Penha, num lugar assim muito fácil de chegar, estacionamento fácil. A oportunidade que você tem de ter isso aqui é único. Então, assim, tendo também o coworking, você podendo ter seu endereço fiscal aqui dentro, é muito bacana você vir até aqui tomar um café com Tomar eles um e café. conhecer o espaço e ver tudo que vocês podem usufruir. Isso aqui pertinho. Meninos, eu quero agradecer muito, agradecer toda a parceria que a gente sempre teve. Eu que usufruo do espaço e faço uma propaganda, sou a maior propaganda deles, porque eu sei de como eles são capazes no mercado. E agradecer também a entrevista, que eu sei que a hora de vocês é mega concorrido e vocês pararem um tempo para vir aqui bater esse papo e levar a informação correta para as pessoas de como elas podem crescer, isso é grandioso, já é uma consultoria. Eu tenho muito a agradecer. Pode falar, foi acho que a segunda, né? Que eu participo. Teve uma com o nosso canal. Mas é difícil sentar aqui, tá? É fácil a gente ver, né? É fácil estar por difícil detrás sentar aqui das e ficar falando o que é que você faz, como é que você explica, é difícil. Principalmente quando a gente faz muita coisa. Mas essa é a importância. Às vezes tem um monte de empresário que ele não sabe dos detalhes que ele pode usufruir. Sim. Então essas entrevistas são enriquecedoras para eles também, né? Sim. Porque leva como melhorar o próprio negócio. E isso é o objetivo desse quadro. Negócios em movimento. Ouvir os empresários que já estão no mercado e ouvir as possibilidades que eles têm de se melhorarem também. Exatamente. Então, mais uma vez, a minha gratidão a vocês por tudo e vamos esperar os próximos empresários que querem automatizar o próprio negócio e vir falar com vocês para a gente trazer eles aqui também, passar o que foi a experiência deles. Com certeza. Legal.